sua bendita hora, o melhor programa da tarde, aqui direto da Rede Vida para o Brasil inteiro, ao vivo. Não tem pra ninguém, porque este é o melhor programa. Procura nas outras televisões, procura, não vai encontrar, porque aqui só vem os melhores, só os melhores, viu, galera? Só os melhores. Aliás, vocês têm que saber, tem 2 critérios para participar do programa. É bom que você saiba disso. Primeiro, tem que ser inteligente. Aí não vem gente burra no programa. Não vem. Depois, o segundo critério mais importante de todos, tem que ser bonito. Não pode ser gente feia e bonita aqui, não. Por isso vocês estão aqui. Só gente bonita. Os feios a gente deixa para os câmeras que estão aqui. Ó, hoje o programa está sensacional porque tem gente muito, muito, muito especial aqui com você. Eu começo aqui com você. Olha que quem está aqui comigo hoje, Dayana Garbim. Obrigado, Dayana. Ai, muito querido. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, é uma alegria. Olha, a Dayana, ela é jornalista, palestrante, escritora, tem um trabalho maravilhoso. Eu só lembrando dos livros aí, ó, Fazendo as Pazes com o Corpo, A Vida Perfeita Não Existe. E criadora de conteúdo aí no canal Eu Vejo Você no YouTube. Tem muito. E hoje está lançando o livro aqui, ó. Eu trouxe eu e a doutora Ana Clara. E a doutora Ana Clara, já vou falar, doutora. Beijo, deixa eu falar. Doutora Ana Clara floresce aqui, ó. Doutora Ana Clara, muito obrigado de estar com a gente aqui, viu? Obrigado mesmo pela presença. Ó. Doutora Ana Clara é psiquiatra, tem um trabalho muito, muito interessante, ó. Questão de tratamento de transtornos alimentares e muito. Olha que ideia fantástica aqui. Presente para você. Olha que livro mais interessante da Dayana e da doutora Ana Clara aqui, ó. Muitas belezas. Olha que. Ai, lindo aqui, ó. Olha. Fez uma dedicatória para você. Olha, gente, para ajudar os pais e as crianças. Gente, aqui é um espelho mesmo que tem aqui. Olha aqui, ó. Olha que interessante, olha que interessante. Um espelhozinho aqui. A gente vai falar. Bonito, às vezes as ilustrações são maravilhosas, gente. Olha. Lindas, né? Nossa, mãe, que demais. Tem um kit aqui, kit. Olha que beleza, viu? A gente vai falar mais do livro. Obrigado, viu? Obrigado por vocês estarem aqui, viu? Alexandre Pessoa, muito obrigado, viu, pela sua presença. Superintendente do IMESC, ele vai falar pra gente o que é o IMESC. O IMESC é um instituto interessantíssimo, né? Muito obrigado. Viu? Obrigado pela oportunidade de divulgar aqui o nosso serviço ao cidadão paulistano. Isso, o IMESC, ele é Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo. Exatamente. E é um trabalho através de exames de DNA, que faz essa coisa da criminalística, também da paternidade, tudo isso, né? O IMESC, ele tem 3 vertentes principais. Medicina legal. Medicina legal. Em casos criminais e civis, né? E investigação de vínculo genético, que é conhecido como exame de DNA. E ensino e pesquisa. A gente tem uma parte grande de ensino e pesquisa. Um dos maiores laboratórios que a gente tem no Brasil e, quem sabe, do mundo aqui, né? O IMESC, não é verdade, né? O pessoal é ambicioso. Na minha comunicação social, eles vamos reduzir para a América Latina que a gente está bem. Né? Não pode deixar que é um aumento do mundo, gente. Do mundo. Pô, olha, muito bom. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. E a Neide Bratan, que faz tempo que não vem aqui, ela subiu o cachê dela. Então, obrigado, Neide. Muito obrigado. Honra estar aqui. A Neide está aqui. A Neide é mentora em nutrição consciente, mas ela também tem um trabalho maravilhoso, vai falar daqui a pouco, o Exército da Prancha. Não é prancha de surf, não é prancha de surf, não. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Padre. Uma honra estar aqui e participar mesmo, com todos vocês. Obrigado. Ela só tem um defeito, ela já sabe qual é. Vegetariana, então, fazer o quê? Não diga isso, Você pá. também é vegetariana? Não me decepciona. Não sou, mas eu tô tentando comer cada vez menos carne. Ah, não! Olha, aproveitando para falar de comida boa, eu ganhei o doce aqui, ó. O doce Senador, que é da cidade de Senador Firmino. Quem me deu foram os pais do Matheus. Eles me deram o doce de leite. Maravilhoso. Olha, eu vou te falar uma coisa. Doce de leite é Senador, tem doce de leite Viçosa também, que é maravilhoso. E o de Alfenas também. Cada um que vem aqui me traz um doce. O Dr. Guto me traz o de Alfenas. Vamos lá, gente. Vamos ver o pensamento do dia pra gente começar o programa. Se bater aquele desânimo pra ir trabalhar, olhe para o horizonte e aviste os boletos no fim do mês. Só olhar os boletos você se anima pra qualquer coisa, gente. Pode ter certeza mesmo.
Vamos ver a nossa enquete do dia aqui, ó. A nossa enquete do dia. Hoje eu quero que você participe com a gente. Sempre sobra mesmo no final do seu dinheiro, ali, tá vendo? Entendeu? Olha aí, ó, você vai responder pra gente na nossa enquete pelo Instagram do programa Bendita Hora, @programa Bendita Hora. Sempre sobra mesmo no final do seu dinheiro? Acho que para todo mundo sobra mesmo. O meu tá sobrando desde o mês passado, já tá sobrando um mês, né? Vamos lá, gente, vamos começar aqui, ó. Vamos lá. Muito bem. Um livro que fala com pais e educadores. Agora eu quero falar do livro que é muito bonito mesmo. Daiane, quem fez esse livro foi a doutora Ana Clara e a Daiane. Eu quero que vocês falem sobre o livro que é muito interessante. É para falar com quem? Com as crianças, com os educadores, com os pais? Isso. A gente pensou, o livro, vou mostrar para vocês, ele é uma escola, Escola Futuro Lindo. Posso mostrar aqui para esta câmera. Olha, é uma escola de cachorrinhas. Ah, uma escola de cachorrinhas. É uma escola de cachorrinhas. Ah, é verdade, tô vendo. E cada cachorrinha tem uma característica completamente diferente. A nossa ideia é trazer para as crianças, de uma forma lúdica, a importância da diversidade. E aí a diversidade de quê? De corpos, de cor de pelo, e pelo liso, pelo crespo, tamanho de corpo e de condição. Então a gente vai ter uma que usa cadeira de rodas, uma que é cega, uma que usa óculos, uma que é gaga, porque a gente quer conseguir, desde a infância, ensinar as crianças a importância de respeitar, valorizar as diferenças de cada um, e isso tudo ajuda na construção da autoestima dessas crianças. Isso é interessante porque, na verdade, toda a indústria tem um trabalho ao contrário, de massificação. Bonecas são, vamos supor, a Barbie, a Suzy, antigamente, era uma coisa de massificar. Ou seja, você tem que ser desse jeito para ser feliz, para ser igual a essa boneca. Isso é justamente vai na contramão de tudo. Aliás, a internet tem isso. A internet busca um padrão que você tem que seguir, né? Sim. E é exatamente a nossa ideia, porque a doutora Ana Clara, ela tem muita experiência com crianças e adolescentes que adoecem de transtornos alimentares. Né? Conta um pouquinho, então, Ana, doutora da sua Ana experiência. Chega a adoecer por causa... Sim. Sou especialista em transtornos alimentares, né? Eu cuido mais de jovens e adultos, né? Mas para adoecer nessa faixa etária, existe uma contribuição, né? Desde sempre, em termos de formação da confiança corporal, do entendimento, e que a gente entende que agora, se a criança puder acessar, né? Uma boa informação, construir uma boa relação consigo, isso pode ter uma ação protetora para o futuro. Para o futuro. Assim, geralmente, essas coisas acabam explodindo quando a pessoa passa a adolescência e ela começa, de repente, a interagir, a namorar, aquela coisa. É sempre um problema sério criado lá atrás. A fase da juventude é uma fase mais complicada. Acho que todo mundo aqui passou por isso e sabe o quanto é difícil lidar com a mudança do corpo, com essa questão de aceitação do outro, né? Então, se a criança vem mais fortalecida, né, para passar por essa fase, encarar esse processo que é difícil, a gente espera que essa sementinha cresça mais forte e que se evite o adoecimento futuro. É interessante porque eu acho que o livro Falar com Educadores é interessante porque a criança na escola... A criança é bastante cruel, né, na questão do julgamento. Né? Ela não tem muito filtro quando vai falar do defeito da outra criança, de tudo isso, né? Então, Todos nós temos aqui uma lembrança de algo que outra criança fazia com a gente na escola. Isso, é verdade, né? é verdade. De alguma característica nossa, e essas marcas vão ficando. A gente vai começando a se sentir inapropriado no nosso corpinho. Ai, mas então meu corpo não pode ser assim. Ai, mas não pode ser assado. E por isso, Padre Juarez, que a gente fez, esse texto é um encarte que vem dentro do livrinho. Que interessante. Que é um texto educativo para pais e educadores. Então, a nossa ideia aqui, a gente está explicando para os pais o que é a imagem corporal. O que é autoestima? O que é confiança corporal? E vários tópicos importantes... É diferente, confiança corporal e imagem corporal. São coisas diferentes e todas muito importantes para a construção da autoestima e do amor próprio dessa criança. Porque a gente percebe que os pais, geralmente, não sabem como conversar essas coisas com as crianças. Então, assim, a gente pensou, como é que eu ajudo o meu filho a se sentir confortável no próprio corpo e a ter autoestima? Então, a gente percebe que muitos pais não aprenderam isso e não sabem. Muitos pais também sofreram isso. Lógico. Muitos pais vieram também sofrendo esse tipo de... não sabendo lidar com essa coisa quando eles eram jovens. Então, trazem isso também.
e repete, às vezes acaba repetindo o erro, né? Exatamente. E a ideia do livro surgiu, Padre Juarez, acho importante a gente contar isso para o público que está assistindo a gente. Eu fui uma jovem que tive transtorno alimentar durante muitos anos. Mais de 20 anos, desde a minha adolescência. Sei. E quando eu comecei a fazer o meu tratamento, a doutora Ana Clara foi a minha médica, psiquiatra. Olha que interessante. Então, ela que me conduziu no meu caminho de cura. Você né? É aquela história de lugar de fala, esse negócio. Eu sei o tamanho dessa dor. Você sabe o tamanho disso, é isso mesmo. E aí a gente começou a estabelecer, depois, enfim, de todo o tratamento, uma relação de amizade e de confiança profissional, pensando como é que a gente faz para que as próximas gerações não adoeçam como eu adoeci e como os casos graves que ela trata. Então, a gente quis contribuir de alguma forma para ajudar essas crianças e principalmente pais e educadores, para como é que a gente lida com essa questão antes de chegar na adolescência e se transformar de fato em um transtorno alimentar, um transtorno mental, uma depressão. Quando a gente fala de quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente está falando do transtorno que acaba causando doenças sérias. Você citou a questão da depressão, né, a questão da ansiedade, mas a gente vê coisas acontecendo como suicídio também. Construir uma boa autoestima é protetor para transtorno alimentar e também para outros transtornos mentais, né? Isso. Então, nem todo mundo vai adoecer, de fato, mas é uma preocupação importante nesse atual cenário, né? De que a gente consiga prevenir condições que podem ser muito deletérias e complicar muito a qualidade de vida. Por isso que a gente está trazendo esse... O que tem esse caixinha aqui? Então, eu trouxe para você também conhecer, Padre Juarez, quem comprar um quebra-cabeça. Então, os 100 primeiros livros que comprarem pelo site da Livraria Leitura... Atenção, site da Livraria Leitura. Leitura. Vai ganhar de presente um exemplar autografado pela gente. Opa! Olha aqui, olha aqui. Autografado, os 100 primeiros. Os 100 primeiros já tá vendendo. Já tá no site. Já tá no site, já pode comprar aí. E vai ganhar um marcador e um quebra-cabeça. O quebra-cabeça era surpresa, não podia contar, já contei. Era um brinde surpresa. Revelou. E em breve... Acho que essa semana a gente vai ter também uma promoção com o livrinho de colorir, porque as crianças amam aí os nossos personagens, as cachorrinhas para as crianças colorirem. Site da Livraria Leitura, atenção, da Livraria Leitura também, mas aí você tem no seu Instagram também todas as informações, @garbindaiana, então pode entrar lá. Se entrar lá no Instagram, na bio já tem ali o link da Livraria Leitura. Você pode comprar e pode ganhar autografado, olha que beleza, autografado e ainda ganhar e o brinde surpresa que você não sabe o que é. Era surpresa. E esses são para você, de presente. Obrigado, nossa, obrigado mesmo, viu? Vamos ver aqui, gente, vamos ver. Exército da Prancha mobiliza centenas de pessoas para treinar força e resistência. O que é o Exército da Prancha? Vamos lá. Para conhecer o Exército da Prancha, primeiro precisa conhecer como ele nasceu, né, padre? Então, vamos lá, vou contar um pouquinho para vocês como nasceu o Exército da Prancha. O senhor conhece o Dr. Daniel Bratan? Fabuloso médico, nutrólogo, endocrinologista, filho da Neide. E aí nós temos uma mentoria onde trabalhamos corpo, mente e espírito. E dentro desse grupo de mentoria, existem vários mentores. E tem um mentor que ele trabalha muito a atividade física, motivação, tudo. E eu já vinha praticando atividade física por saúde. Sim. Eu ia na academia por volta de 4, 5 vezes por semana, tá? Porque era por saúde. Quando esse grupo nasceu, né, de mentoria, e esse mentor entrou, ele vai todos os dias, 2 vezes por dia na academia. 2 vezes por dia? Deus me livre. Gente, eu vou na academia para cumprir coisa de quaresma. Nossa Senhora. Exato. Eu vou. E eu praticava já a prancha e vinha praticando 3, 4, 5 minutos. E ele me desafiou a ficar 15 minutos na prancha. Meu Deus do céu. Gente, prancha é o pior exercício que existe na vida. Que é aquele que você fica assim, né? Que você fica assim... Ninguém fica com essa cara fazendo prancha. Ninguém. Não, ninguém. só nessa foto. Não, só na foto. Não, só na foto. É o pior exercício. E é um exercício que é fantástico esse exercício. Mas ele exige demais da pessoa. Demais. Né? E aí ele me desafiou a ficar 15. E eu bati os 15 minutos da prancha, fui trabalhando e bati. E aí eu me coloquei uma outra meta... Fico 30 segundos.
Eu fico 30 segundos. Eu me coloquei uma outra meta de ficar 30 minutos na prancha. Eu já estou em 21. Você está brincando. E o que aconteceu? Num desses dias que eu estava na prancha praticando, por quê? Porque você não trabalha somente o físico. Você trabalha a mente, o corpo e trabalha o físico. Quando você se coloca na posição de fazer a prancha, você está dando um comando para a sua mente. E isso é fantástico. Então, você trabalha a respiração, você trabalha a sua presença, você trabalha o seu conhecimento, você trabalha o quão forte o seu corpo vai ficando. E, para isso, você está dando um comando. Por quê? Porque o corpo alcança o que a mente acredita. E esse comando que a gente vai dando, você vai ficando cada vez mais forte. E num desses dias, eu tive, assim, eu falo que foi uma mensagem de Deus, que Ele me colocou um propósito, e eu tive que ser muito corajosa para aceitar, de promover um exército da prancha, onde eu vou reunir milhares de pessoas num único lugar, onde todo mundo estará fazendo a prancha, e terão várias pessoas lá, inclusive todos aqui. Quantos vai ser? Quando vai ser? Dia 13 de dezembro de 2025, e toda a renda desse projeto, tudo que nós arrecadarmos, vai para uma instituição onde cuida de pessoas com problemas mentais. 13 de dezembro de 2020, onde que vai ser? Ainda vou divulgar o lugar. A gente vai comprar. Mas vamos supor, se a pessoa nunca fez prancha na vida, ela pode ir lá fazer? Desde que ela tenha condições de fazer e desde que ela não tenha nenhum problema de saúde, nenhum problema físico, ok, tá? Ela pode, não precisa ficar 10 minutos, 15 minutos, não. Não, vai ficar o tempo que ela aguentar. Só que o que está por trás do exército da prancha? Tá a saúde mental, a saúde física, a saúde corporal. Por quê? A partir do momento que você entra nesse desafio, você está dando um comando para a sua mente e ele é muito forte. E eu acredito muito, 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 porque o senhor conhece a minha história. Eu tive leucemia em 2007. Ela teve leucemia, ela quase morreu, quase morreu. Eu fiquei entre a vida e a morte. E desde o primeiro dia que eu recebi o diagnóstico, eu não acreditei na morte, eu somente acreditei na vida. Isso mesmo. E eu fiquei 1 ano em tratamento, entrei em coma, fiquei 30 dias e eu só... 30 dias em coma. 30 dias em coma na UTI. E eu acreditei 100% que eu me curaria. Claro, fiz todos os tratamentos, não sou louca de acreditar só no poder da mente. Fiz quimioterapia, fiz tudo o que precisava, mas eu acreditei 100% que eu sairia de lá. E eu acredito muito que a partir do momento que você dá esse comando para sua mente, eu posso, eu quero, eu vou, eu me desafio e eu faço, eu acredito que a gente pode tudo. E a prancha, ele trabalha... Ele trabalha tudo, principalmente o core. Trabalha o core. E o que aconteceu comigo? O core. O que é core? É toda essa parte aqui do abdômen. E o que aconteceu comigo? Eu usava entre o número 38 e 40 em abril. De tanto praticar a prancha, eu estou usando 36, padre. Eu tinha até uma pochetezinha que me incomodava um pouquinho. Olha, e hoje minha barriga está reta, está ficando trincada só com a prancha. Lógico, eu faço musculação, mas assim, depois que eu comecei a praticar a prancha, meu abdômen está ficando trincado e daqui a pouco vai ter uns gominhos. Olha só com prancha, meu Deus. Eu faço 30 segundos todo só. Todo mundo aqui está convidado, hein? Tá bom. Tá bom. Aí você, olha que atleta que é, tô vendo. Mutirão de reconhecimento de paternidade. No programa Encontra Seu Pai aqui, facilita o reconhecimento da paternidade, inclusão em nome do pai no registro civil de forma gratuita. Eu acho fantástico esse trabalho, do reconhecimento da paternidade. Isso o IMESC tem feito, não é? Isso é um dos nossos carros-chefes, né? O exame de paternidade. É muita gente que ainda não sabe quem é o pai, que não tem o pai na certidão? A gente tem o ARPEN, né? Que é a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, né? Então, em São Paulo, ano passado, foram 25 mil crianças. 25 mil crianças não tinham o nome do pai no registro. E o IMESC trabalha para tentar diminuir esse gap aí, a gente registrar o máximo de pessoas possíveis no nome do pai. Como que acontece esse mutirão? Então, esse mutirão em específico, o Encontre Seu Pai Aqui, ele é uma parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo. E, como eu falei, para evitar que se corra todo um processo judicial para reconhecimento de paternidade, muitos casos acontece a família está em comum acordo. Ah, tá. Não precisa ter um processo judicial que entra... Não precisa. Quando acontece o processo judicial é porque não há acordo entre as partes. Não há acordo, o juiz tem que determinar
que compareça o suposto pai. Mas se houver, de repente, um acordo entre entre os pais, entre ali e tal, eles podem fazer? Exatamente. Aí o IMESC costuma fazer, toda a última sexta-feira do mês, nossos enfermeiros estão à disposição para coletar as famílias que se predispõem a fazer o reconhecimento. O Ministério Público, agora, nesse do Encontre Seu Pai Aqui, fez uma parceria com o Poupa Tempo. Ah, que interessante. Então, quando a pessoa vai resolver alguma outra parte administrativa no Poupa Tempo, no totem lá, um dos serviços vai ter reconhecimento de paternidade. E daí já dá o start do processo ali, que daí todas as informações são passadas, o Ministério Público orienta juridicamente as famílias e marca-se um dia para a família ir ao IMESC fazer a coleta do DNA e posteriormente... Quem é que vai fazer a coleta? Quem é que tem que coletar? É o trio padrão que nós chamamos, trio, é a mãe, a criança e o suposto pai. Ah, tá. Esse é o trio padrão, mas tem uma infinidade de variações. Por exemplo, não tendo pai, ou não tendo pai ali, às vezes aí pode ter alguém no lugar do... Sim. Pode ser parentes em primeiro grau. Então, vou dar até um exemplo que aconteceu conosco lá. Num dia que era um mutirão, que as pessoas iam voluntariamente, chegou uma menina com o seu filho, teoricamente tinha acordado com o suposto pai, e o pai não aparecia. Aí minha assistente social, mas o pessoal lá começou a conversar com ela, que já estava terminando o prazo. E daí ela ligou para a mãe do suposto pai. Ah, tá. Tipo... Ah, tá. Aí ela guardou lá... Sogra. Suposta sogra, exatamente. A suposta sogra fizemos a coleta do material genético dela e, nesse caso, confirmamos a paternidade do filho da sogra pelo o pai da criança. Interessante. Eu não sabia que era possível um parente possível. Assim de... Primeiro grau. Pode ser os pais do suposto pai, pode ser irmãos dos suposto pais. Interessante, né? Pode ser até outros filhos do suposto pai. A gente já teve caso de um reconhecimento de paternidade que o pai é falecido. Alguns irmãos compareceram para fazer o exame de DNA. Foi verificado que aquele suposto filho era o filho real, mas um dos irmãos não era. Daí a gente não pode falar, né? Daí isso ia falar. Não. Você não dá o resultado para a pessoa... A sogra chegou lá e falou, será? Aí você não dá o resultado para ela, eles não vão saber. Informa o juiz, mas isso aí não, como não é o objeto a ser estudado, isso aí não consta do meu laudo. Eu só vou atestar que aquela criança filha, mas na avaliação eu identifico que um dos que era filho reconhecido não era filho biológico. E isso é feito pelo laboratório de vocês? Exatamente, temos um dos laboratórios mais modernos da América Latina. Do mundo. Sabe, quando eu cheguei no IMESC, o pessoal botava do mundo. Pessoal, vamos... Ele é modesto. Vamos reduzir aqui. Juarez, então agora você fala que o nosso vai ser o livro mais vendido do mundo. É verdade, do mundo vai ser o livro mais vendido. Vai ser, é verdade. Mas olha que interessante, eu estava ouvindo... Vamos chamar de colegas de bancada, isso, assim, né? Como se fosse frequência aqui, mas... Mas é verdade. Os assuntos são muito interessantes. Eu tenho 3 filhos pequenos, assim, idade 11, 9, 6 e tal. Olha... E pelos meus pericianos serem pessoas vulneráveis, também eu vejo que essa parte da atividade física é importante. Então, os assuntos, eles são correlatos. Interessante. Assim, é verdade. A gente, no IMESC, a gente tem uma área, Espaço Kids, que foi uma parceria com o Maurício de Souza. Interessante. E enquanto se espera, assim, o local do exame, muitas crianças ficam brincando lá, né? E uns brinquedos que tinham lá várias marionetes. Interessante. E as crianças brincando entre elas, isso reportado pelas pessoas que trabalham há muitos anos lá, né? Eles encenavam a relação entre, como se fossem 2 crianças falando dos bonecos. Hoje eu vou saber se meu pai é ele. Gente, como é que eu quero? Aí crianças de mais terra infância, né? Só quero ter uma relação com isso, aquilo, outro com ele. Eles retratavam na brincadeira o que eles estavam fazendo. E olha, pra você ver, e é uma preocupação da criança, né? Sim. Na brincadeira ali, ele traz isso, de repente, e mesmo a mãe que vai levar no estilo, fala, nós vamos saber quem é seu pai hoje, né? Uma coisa assim, né? Mas você vê com uma coisa, uma criança que já tem uma preocupação já é como criança. Dúvida, na verdade. Por que o lúdico é tão importante para a criança? Porque a criança, muitas vezes, ela não sabe verbalizar uma Mas ela sabe brincar com uma situação. Mas ela sabe brincar. Ela sabe por desenho. Tanto que uma ferramenta que as psicólogas sempre usam para a criança se expressar é por meio do desenho. Desenho. Essa que também foi um pouco da nossa ideia, trazer as cachorrinhas, o lúdico, os diálogos, para, de fato, chegar no sentimento autoestima, das né? crianças. Imagina o impacto na autoestima das crianças. Dúvida, muito né? legal como afastar das telas e estimular a leitura, que é algo isso é impressionante, isso é muito bom, né? Porque vocês poderiam ter pensado assim, vamos fazer um aplicativo. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não, a gente precisa porque aí você vai levar, justamente, da vamos fazer um aplicativo para criança, não, porque aí você vai levar a criança de novo para esse danado desse celular.
né? E a gente está vendo todos os dias que dano que tem feito nas famílias, na sociedade. A gente começou falando de pressão estética, né? E isso já está presente, esse ideal da magreza extrema, há muitos anos, né? Uns 70 anos, pelo menos, aí na nossa cultura. Mas agora, com a rede social, essa oferta ficou potencializada. E as pessoas, né, tanto adultos quanto crianças, se deparam com imagens que são falsas, tratadas, cheias de filtros, né? Fantasia vira realidade, né? É verdade. Um perigo mas veja, nós adultos, às vezes, temos dificuldade de discernir o que é verdade e o que não é. E uma criança? Uma criança que ainda está construindo a sua identidade. Por isso que é muito importante a gente dar elementos para a criança se ver representada, perceber as diferenças. Porque, por exemplo, no lançamento do nosso livro, que foi segunda, foi uma menina que usa um óculos com uma lente grossa, porque ela tem um problema de visão bem pronunciado, e a armação do óculos dela é vermelha, igual a nossa personagem. E ela ficou tão feliz. Se viu ali, olha que interessante. Então, parece, é uma coisa tão simples, não é? Uma criança que usa cadeira de rodas. Como ela se sente diante das outras crianças. Então, é importante a criança se ver representada e as outras crianças. Então, as conversas sobre a aceitação da característica do outro, da deficiência do outro, da condição do outro, é muito importante para as nossas crianças. Para que elas possam aceitar o corpinho e as diferenças delas e respeitar das outras pessoas. Isso é muito importante. Muito importante. E que seja, eu acho importante, que seja livro, que seja quebra-cabeça, que seja colorir, que seja fazer com que... Fazer uma parte também nisso que... Uma outra vertente que a gente trabalha é com medicina legal. E uma boa parcela dos meus pericianos são PCD. Então, nesse aspecto que você está falando aí, a gente tem uma parceria muito boa com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Que tem a Cidade Paralímpica. Então, o secretário Marcos da Costa fez uma oferta muito generosa, que a gente fizesse mutirões de medicina legal lá. Que legal. Porque imagina a criança chega numa cadeira de roda, a família já é de baixa renda, acha que tem poucas possibilidades. Quando ela vai na cidade paralímpica, ela vai ver várias crianças como ela, treinando equipes diferentes. Ela vai falar, peraí, eu posso também? Exatamente, então a gente vai apresentar uma outra oportunidade para ela, entendeu? O mundo que era um túnel vai se ampliar, entendeu? Tem outras possibilidades. Muito. O Rodolfo fica louco lá, né? Vamos ver. O combate aos padrões estéticos irreais. Então, a gente estava falando essa coisa esses padrões que de repente são apresentados, né? E apresentados assim, como se fosse uma forma para todo mundo se encaixar. Isso é muito triste. Isso acaba... Estão tomando café, né? Sim, um cafezinho aqui. Obrigada. Contra a natureza dos seres, que são diferentes. Né? A gente está falando de... Quando a gente quer estabelecer que só uma forma é correta, a gente está falando de saúde. Né? A gente está falando de inadequação, de sofrimento, enfim, né? Porque a magreza constitucional, que é uma pessoa extremamente magra, é algo raro, né, populacionalmente. Em geral, quem é super magro, né, desnutrido, está sofrendo ou de uma doença física ou de uma doença E de repente ela se tornou um padrão. Isso faz, né, só alimentar, né, o adoecimento. Muito vem dessa coisa da indústria da moda. Da indústria da moda que fazia com que, de repente, as modelos fossem assim, macérrimas, aquelas coisas assim, que a gente via, tinha uma cara de meio de doente mesmo, aquela coisa. Mas isso foi imposto, uma imposição que há, né? Acho que quanto mais a população, a sociedade busca, objetiva essa mudança, mais vende produto, mais vende serviços. Mas a senhora que trabalha com famílias e tal, não tem também o fato de que, às vezes, até os pais chegavam a obrigar os filhos a terem um padrão mais ou menos assim? Falavam, você tem que ter magra, você não pode fazer, não vai arrumar namorada, não tem uma coisa assim também? Isso porque esses pais estão inseridos numa sociedade que tá recebendo esse tipo de modelo, né? Então, a gente entende que, obviamente, tem posturas bastante inadequadas, mas a gente não deve responsabilizar os pais por um adoecimento, né? O transtorno alimentar, ele é fruto de uma combinação de fatores. Né? E, obviamente, que aprender, então, ter uma relação ruim com o corpo, com a alimentação, pode vir um pouco do aprendizado da família, né? Mas, como eu disse,
né? O pai e a mãe, o familiar está recebendo algo que é inadequado e precisa receber boa orientação. Também aprendeu assim, né? Também aprendeu assim, né? Por isso que a gente está... Desculpa. Não, perdão, Ana. Por isso que a gente pensou nesse livro desse jeitinho. O lúdico para as crianças aqui, com várias formas de corpinhos, de pelo, de alto, baixo. É interessante cachorrinho, porque cachorrinho tem cada cachorrinho é diverso. Diferente. Eu posso mostrar um pouquinho aqui os desenhos? Você tem, porque o cachorro o cachorro, mas você tem muito... Olha a pluralidade de características que nós temos. Cada raça é uma raça, mas todos são cachorrinhos, né? Sim, e são cores, são formas do corpo, e aí a gente acrescentou as características. Então, a ceguinha, a que usa óculos, a que usa cadeira de rodas, uma bailarina, um muito alto, um muito baixo. Então, e nos cachorrinhos são assim, tem uns que são mais gordinhos, outros são mais magrinhos, né? E são características e todos são belos, por isso que a gente escolheu o nome Muitas Belezas. Muitas Porque belezas. a gente precisa desconstruir a ideia de que só existe uma forma de beleza. Então, que o belo, ele é um belo absoluto. Sendo, padre, que se você olhar a história da arte, a história da humanidade, as formas físicas que eram exaltadas como padrão de beleza mudaram conforme os séculos. Foram mudando. E dado momento, as mulheres eram rechonchudas. Olha as obras de arte. E isso era beleza. E você sabe por quê? Porque naquela época, só quem era muito rico tinha alimento. Então, quem era magro era considerado pobre. Então, o bonito daquela época era ser rico, quem era rico comia bem. Olha que loucura. Interessante, como a cultura interfere no padrão de beleza e no jeito que a gente valoriza ou desvaloriza os corpos. Olha que interessante. Então, é muito grave isso, é muito grave a gente pensar de repente que isso pode adoecer uma pessoa e de repente inutilizá-la. Isso é muito triste, muito triste. Né? Porque se a pessoa de repente não tem acesso a um acompanhamento, a um tratamento, tá? Ela pode ficar inutilizada. Ela adoece gravemente, né? Como a doutora Ana acompanha vários casos, né, doutora? Sim, acho que a ideia do livro é representar aquilo que, né, é diferente, é diverso. E quanto mais a gente tiver o entendimento que, né, como a gente tá ótimo, tá bonito, né? As possibilidades de construir uma boa autoestima, de se fortalecer, de reconhecer as suas qualidades para além de características estéticas. Além de características, né? Isso. Quer fazer uma pergunta, Rodolfo? Boa tarde, tudo bem? Eu estava lendo uma matéria que, infelizmente, a gente está entrando novamente numa ditadura de padrões exagerados, de uma magreza extremamente exagerada novamente. A moda tem ditado isso novamente, né? Os novos desfiles de novas coleções estão mostrando isso, aquelas pessoas praticamente doentes na passarela. Então, como é que às vezes poder trazer isso para a realidade de uma jovem, de um jovem, e sendo que é mostrado o tempo todo uma coisa totalmente oposta? Como que os pais podem fazer? O que deveria ser feito? Primeiro, acho que fortalecer esse indivíduo, né, conforme ele é, para além das características físicas dele. Segundo, afastar da rede social, que é onde onde um jovem, um adolescente mais recebe esse tipo de informação torta. Então, a gente está bastante alinhadas quanto à orientação das crianças não estarem nesse ambiente virtual até os 16 anos. Rede social é um grande vilão para a juventude de hoje. E quando tiver, então, acesso, após os 16 anos, que seja sob supervisão, com cuidado da família, e que a família tenha também acesso à informação, porque a gente sabe, eles também estão perdidos quanto ao que é certo e o que é errado, né? Por isso que o nosso livro serve para... Eu acho que falta literatura falta literatura, eu acho que falta gente conversar. O seu livro é muito bom, o seu Fazendo as Pazes com o Corpo, que quando você lançou, eu lembro que quando você lançou o livro, não tinha quase ninguém falando sobre isso. Foi em 2017, quase ninguém falava sobre isso. E você é uma personalidade conhecida e tal. Isso foi fantástico. Por você ter falado, ter tido coragem de falar e trazer isso, né? Uma pessoa bonita, bem resolvida e tal, falar, eu vou falar de um problema sério para todo mundo. Isso é porque é um problema muito maior do que a gente pensa, porque quando você não se sente, olha o tamanho da dor, se você não se sente confortável e seguro no seu corpo, que é o seu instrumento de vida,
Exato. Você não tem paz em nenhuma esfera da vida. E se a gente pensar que esse sofrimento está começando nas nossas crianças, com 9 anos, os ambulatórios têm recebido crianças doentes, meninas com anorexia, com 8, 9 anos. Isso é muito grave. A gente precisa ensinar as nossas crianças a ter amor próprio, a ter autoestima, independentemente do tamanho do corpinho delas. Porque a autoestima, a doutora Ana Clara sempre fala isso, não é sobre você se achar bonito ou feio, é o valor, sabe? A estima que você tem pela pessoa que você é, com os seus valores como ser humano, né? Posso dar uma contribuição também, que os assuntos estão correlatos assim, né? E uma boa parte das perícias que eu faço lá são erros médicos. Olha que coisa. E uma parte significativa, plástico. Olha, Se tu associar esse dado a que eu costumo, meu público são pessoas vulneráveis de baixa renda, então essa falta de aceitação leva a pessoa, além de não se aceitar, ela trabalha e as economias que ela tem, ela investe nisso. Isso. Como a condição financeira ela não tem para gastar, né? Como não vai ser muito, ela às vezes submete a profissionais ruins para fazer procedimentos para buscar autoestima, e às vezes perde a vida. Verdade. Às vezes perde a vida numa cirurgia como essa. Eu tenho uma porcentagem lá de meninas que muito vão bem buscar lembrado isso. A pessoa é tão desesperada com essa coisa do corpo, né? E sabe que rapidinho, só uma coisa que me deixa muito assustado, eu vejo crianças cada vez mais novas tendo um vocabulário de doenças que é igual ao do adulto. Eu vou dizer uma coisa, eu atendi confissões há pouco tempo das crianças que iam fazer primeira comunhão. Foram várias crianças que não pode, uma criança de 8 anos, 9 anos dizer assim, eu tenho ansiedade. Como uma criança fala isso? Né? E ela, naquele momento ela estava querendo dizer... Ela tem aquela dor. Então, a criança não podia ter isso, ela não podia passar por isso, né? Ela não podia passar por isso. Cada vez mais doenças de pessoas mais velhas com crianças. É muito triste isso. Né? É um sinal de que a gente está fazendo alguma coisa de errado. E que a gente precisa olhar para essas crianças com carinho, com cuidado. E a primeira coisa é tirar da tela. Doutora, eu acho que uma crítica que eu faço, o termo que se usa é influenciadores. Sim. Influenciar o quê, né? Eu acho que a gente tem que talvez discutir qual o termo dar para essas pessoas que dão dicas infundadas ou sem o cabedal ali. Responsabilidade. Responsabilidade e às vezes sem conhecimento, né? Porque muitas coisas ali elas vão pegando pinceladas e divulgam se fosse conhecimento adquirido, e não é. Então, pessoas sem profundidade. É verdade. Vamos ver, olha, é bom demais conversar. Hora de desafiar o corpo e mente. Muito bem. Olha, essa coisa de ligar o corpo e a mente é muito interessante. Muito. E sempre um acaba ajudando o outro. Tanto a mente que ajuda o corpo que ajuda a mente. Exato. E quando, eu estava contando, quando eu comecei a fazer o desafio, padre, claro que no começo o corpo treme, a mente quer desistir. Claro que dá, a todo instante. E eu digo que quando você não tem, por exemplo, uma boa noite de sono, você não se alimentou direito, e aí eu vou para a academia para fazer a prancha, eu também não consigo. Se eu dormir mal, eu também não consigo. Eu tenho que ter tido uma boa noite de sono, eu tenho que ter me alimentado um dia anterior muito bem, eu tenho que estar com a minha mente centrada para quando eu vou lá para fazer os 15, 20 minutos, eu consigo fazer. Então, por isso que a prancha também, ela trabalha muito essa parte do emocional, a parte da mente. E por isso que eu quero tanto enfatizar aqui que toda essa renda será destinada toda para alguma instituição que cuide de pessoas que cuidem da mente em sofrimento. E tem muitas crianças que já estão com a mente em sofrimento, justamente até por essa questão mesmo de não se aceitar. Então, não é uma questão só de você praticar a prancha. Você está praticando vários outros fatores dentro da prancha. Respiração, autoconhecimento, presença no seu corpo. Qual a parte do corpo que você precisa colocar e dar mais atenção? Será que a minha mente está focada lá naquele momento? Então, entendeu? Se você vai ficar meia hora fazendo prancha, você tem que fazer meia hora também focada lá, sabe? Focada na sua meditação, focada na sua respiração. Você não pode dispersar. E sabe que tem eu achava que
quando eu acreditava que se eu fizesse 30 minutos, nossa, seria o máximo, eu estaria batendo o recorde. Existe uma canadense... Tem recorde? Tem recorde de 4 horas e 35 minutos. Pai, pelo amor de Deus, coitada da... 4 horas e 35. Eu achei que eu fosse bater o meu recorde, né? Mundial de 30 minutos. 4 horas? 4 horas e 35. Ela fez 2 cursos de pós-graduação praticando prancha. Mas dá pra ficar prancha ali no... 4 horas e 35. Aqui, mas a prancha tem uns movimentos, você tem que ficar no movimento certo, né? Não, tem assim, a coluna tem que estar reta. Tá retinha. Mas todo esse tempo sem dar nenhuma abaixadinha? Sem dar nenhuma abaixadinha. Ave Maria. Nem um joelhinho no chão, padre. Pelo amor de Deus. Você vai criando muita resistência no core, e o core, o que acontece? São vários músculos lá. Acho um massa chamar isso de core. Core? Escreve core e fala core, né? Sabia disso. Aprendi agora. E trabalha várias partes. Por exemplo, mulheres que têm problema de incontinência urinária, quando você começa a praticar, né? É a musculatura. E aí, muitas vezes, nem precisa passar por aquele processo cirúrgico de fazer a cirurgia. Você pratica a prancha. Homens, por exemplo, têm um bom desempenho sexual por conta de você estar fortalecendo lá esses músculos como chama também. A região pélvica lá. Isso. Então, fortalece a lombar. E para dizer assim, né? Eu tenho 2 hérnias cervicais, eu tenho 2 hérnias lombares. Sacanagem. E faço, mas não estou dizendo aqui para quem tem fazer, por favor. Eu faço com orientação que eu tive do ortopedista. Comecei pouquinho, 10 segundos, 20, até chegar nos meus 21 minutos e vou bater os 30. Quero se bater as 4 horas, quero ver. Outro desafio, né? Desafio, hein? Não quero ver as Eu já 4 aceitei horas. o desafio do 15, agora pera lá, os 4 e 30, né? Por vez. Vamos devagar. Muito bom mesmo. Atividade muito mental. Muito mental. Pô, imagina ficar 20 minutos, 30 minutos, 4 horas. Trabalhando a mente o tempo E não todo. pode desconectar do corpo, né? Não Porque tem que pode. manter o corpo. Com a respiração. Então, é respirar. excelente essa parte. Muito bem. Vamos ver aqui, ó. Veja a importância da figura paterna no desenvolvimento infantil. Alexandre, você trabalha com isso, é o seu instrumento de trabalho, né? Tem como você analisar essa questão do como é importante e o que a pessoa sente, de repente, ela falou assim, ó, agora isso significa muito para mim ter o nome do meu pai aqui. Considerando o gabarito da nossa mesa, a doutora aí, eu gostaria de fazer só uma consideração e talvez essa da figura paterna, acho que a doutora tem muito mais qualificação do que eu para falar. Mas eu gostaria de deixar bem claro que quando a gente faz o reconhecimento de DNA, não é só o pai. E muitas vezes o pai é ausente, o pai pode ser falecido. Sim. Mas eu permito que essa criança se relacione com o outro lado da família, avós, primos, entendeu? Então tem toda eu chamo assim de um ecossistema, né? Que vai poder suportar essa criança, poder dar amparo, além da parte materna que já acolhe, mãe. Então a gente permite que, digamos, eu tenho avós paternos que talvez não se relacionem, tipo assim, se entreguem na relação por não ter essa certeza. A hora que eles têm essa certeza, eles acolhem essa criança. Porque muitas vezes o estresse é da mãe com o suposto pai. Mas tem avós, tios, irmãos, primos, entendeu? É todo o ecossistema que vai poder passar a conviver com essa criança e dar suporte e companheiros da vida inteira, entendeu? E, obviamente, a figura paterna... É a ignorância, e é direito da criança e da mãe também, né? Saber Claro, exatamente. Direito, direito, né? Entendeu? Então, a gente tem essas duas vertentes. Quando há consenso e quando não há. Quando não há, infelizmente, a via judicial... Quando não há consenso, o juiz, ele entra na jogada para falar, ó, você vai mostrar. Porque existe também a questão do sustento material também, da coisa. Você também não pode fazer filho e sumir no mundo como se fosse qualquer coisa, né? Agora, essa é interessante, eu não tinha pensado, toda essa rede de apoio que é criada depois da família do lado do pai, da família do lado... Acolhe essa criança ao natural, assim, entendeu? A oportunidade de passar a conviver com os avós, tios, exatamente. Primos que ele vai conhecer, né? E tem primo, sabe que é bacana, assim, né? Ter primos de a vida inteira, são teus companheiros, né? E quando descobre, então, que o pai é rico, aí é uma beleza. E, nossa, herança também, né? Vai entrar na herança, né? É uma beleza também. Não, isso faz parte também, mas eu acho que o principal objetivo do Instituto é dar essa estrutura familiar para a criança. Ela ter um ambiente mais saudável para se desenvolver. Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois a certidão, ela pode ser refeita? A documento? Sim, claro. Ela pode ser retificada? Exatamente. Então, o que acontece? A gente faz a coleta,
processamos os exames, a gente manda para o Ministério Público ou para a Defensoria, dependendo do nosso convênio. A família é chamada. Aí lá que ele vai saber o resultado, não sou eu que vou dizer para ele. Eu vou estar na frente de um advogado, um defensor, ó, fulano de tal, você é o pai. Então agora a gente tem a seguinte condição, podemos ir no cartório agora, já encaminha para o cartório para fazer a substituição e correção da certidão. E já sai com o nome do pai na certidão. Já sai o nome. E a documentação toda vai ser... Toda vai ser orientada pela Defensoria ou pela Procuradoria. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu não posso chegar lá no IMESC, uma pessoa, eu vim aqui fazer Não posso fazer isso lá. Não, né? Não posso. Daí provavelmente eu vou orientar para ir na Defensoria, no fórum, para fazer todas as primeiras informações e tal. Tá. A gente poder testar que as pessoas que estão se apresentando lá são realmente... Primeiro tem esse trâmite aí, primeiro na Defensoria Pública. Mas para você ver, assim, hoje os órgãos, tanto o MP quanto a Defensoria, trabalham para aumentar cada vez mais o reconhecimento de paternidade extrajudicial. Então, dia 16 de agosto agora, foi feito um mutirão nacional em São Paulo, aqui capitaneado pela doutora Luciana Jordão, que é defensora pública. Tivemos apoio do Corinthians, do Santos, do Palmeiras. Todos os grandes clubes fizeram divulgação do evento. Então, foram mais de 1.500 atendimentos no dia, mas foi um evento nacional. Então, está cada vez mais estimulando as famílias que têm consenso, vamos desburocratizar e vamos avançar nessa pauta. E não precisar virar um assunto de tribunal. Exatamente. Ó, todo programa, eu sorteio uma pessoa que vai escolher a música para terminar o programa aqui, ó. Antes eu escolhia, depois o pessoal falou que eu sempre escolhia as mesmas pessoas, agora eu sorteio. A doutora Ana Clara que vai escolher a música da sua vida, a música que você mais gosta pra gente terminar o programa. O programa vai terminar daqui a pouco, mas... Olha, quando você falou, eu pensei no Drão, por conta da Petragil. Isso, é verdade, Drão. Eu acho que cabe, né, gente? Não, ótimo, muito boa. E gosto musical bom. Ai, que bom. Meu medo quando eu peço alguém para escolher música é quando a pessoa escolhe funk. Mas... Drão. Funk não dá, né? Não dá, não. A proposta de um caminho de empatia, diversidade e aceitação do próprio corpo. Doutora, então, existe um caminho para ser feito que a pessoa, mesmo tendo, de repente, crescido, sofrido e tal, ela pode reverter esse processo na vida dela, né? Sim, acho que procurar, percebendo que a questão com o corpo é uma limitação, causa muito sofrimento, procurar ajuda, entender que isso não é normal. Então, apesar de o entorno dizer que é para ser assim, não é para ser, né? É para a gente ter uma boa relação com o corpo, é para a gente se gostar, não só de questões físicas, mas do que a gente é, né? E percebendo que não está indo bem nesse sentido, tem equipe especializada, então, entendendo que é algo mais de uma relação muito ruim com a alimentação, com a imagem corporal, tem especialistas em transtorno alimentar, como eu sou, tem nutricionista, tem psicólogos, tem serviços, né? Então, a Astral é a associação, né, de transtornos alimentares que a gente tem no Brasil, tem um site... Astral, né? Associação Brasileira de Transtorno Alimentar. Isso. Então, você pode acessar lá e buscar informação, tem uma lista de centros, saibam que, né, tem onde buscar ajuda. O primeiro caminho, de repente, seria buscar um psicólogo. Acho que se tiver algo mais grave em termos de adoecimento, não só com relação à alimentação, mas com sintomas depressivos, uma alimentação maior, quem faz o diagnóstico é o psiquiatra. Isso, né? A gente sabe que tem toda uma questão, um certo preconceito de chegar até o psiquiatra. Se for uma facilidade, uma via mais fácil ir no psicólogo, comecem assim. Mas a minha pergunta seria... de repente, existe medicação, de repente, que possa ser coadjuvante? Sim. Daí depende do transtorno alimentar, né? O que a gente vai fazer o uso, mas existem sim medicações que... Ainda mais porque, muitas vezes, quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente fala de comorbidades psiquiátricas também. Então, quadros depressivos, ansiosos. Então, só uma avaliação que vai dizer o que vai precisar mesmo. Aquela coisa do... como que chama? Como que é? Transtorno dismórfico corporal. Isso. Como que é? Transtorno dismórfico corporal. A pessoa ela não consegue, mesmo que ela queira, ela não consegue ver o corpo dela de... Isso é distorção da imagem corporal. O transtorno dismórfico corporal é um outro
diagnóstico, ele é do espectro do toque. Então, existe uma preocupação obsessiva com uma questão de aparência. É uma coisa que é repetitiva, que vem e tal o tempo todo. Né? Mas a questão de imagem corporal permeia vários transtornos e é muito presente no transtorno alimentar. Um exemplo muito interessante, assim, por exemplo, aquela pessoa que acha que tem o nariz grande. Aí ela já fez 3 plásticas, ela tá com o nariz pequeníssimo, quase não tem mais cartilagem, e ela procura um quarto médico para fazer mais uma plástica para diminuir, entendeu? Ela sempre voltando sem o defeito que a pessoa enxerga em si mesma, nunca tem fim. E aí, às vezes, é assim com o corpo, é assim com a magreza. Então, nesses casos, a pessoa precisa de ajuda, porque é difícil sair de um sofrimento desse sozinho. É igual, como a gente fala, é o mesmo processo mental do toque, né? Que ele, com um pensamento intrusivo, que ele volta. E não adianta você dizer assim, ó, não é isso. Não adianta simplesmente dizer, não é isso e tal. Precisa de uma... A pessoa não consegue se libertar. Ela não consegue justamente porque não existe um grau de satisfação. Eu acho tão importante, padre, você falar sobre isso, porque tem muita gente que acredita que o transtorno mental é falta de fé, o cara é fraco, o cara é fútil. E é importante a gente dizer que não é. É um sofrimento real que precisa de tratamento. Às vezes é até químico, né? Você sabe que eu sempre falo, eu sei separar muito bem as coisas. Eu não sou psicólogo, quando eu atendo muita gente no atendimento para orientação. Então, quando eu percebo alguma coisa que é psiquiátrica, eu dou como penitência para a pessoa. Eu falo, a sua penitência hoje vai ser o seguinte, você me trazer a sua receita que você teve com o seu psiquiatra. Vai ser isso. Aí ela me traz, muita gente me traz, fala, trouxe aqui a receita, estou começando a tomar o remédio. Não, porque eu não posso, porque seria uma leviandade, de repente eu falo assim, eu vou te dar uma bênção, você vai ficar bom. Não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Isso é tão importante, quebrar esse estigma, esse preconceito, porque as pessoas têm medo, têm vergonha. Parabéns, Padre Júlio, é muito legal isso. Gente, acabou o programa, eu não acredito, estava tão bom. Não acredito, Rodolfo. Olha, gente, tem tanta gente falando de vocês aqui, que foi bom, que foi ótimo. Desculpa não ler todos os comentários, pessoal comentando aqui de pessoas, de crianças que foram zombadas, de bullying, né? Mas um assunto que a gente podia voltar um dia para falar sobre isso. Bullying. Bullying. Atenção, música da doutora Ana Clara, vamos ver? Essa. Vale chorar? Doutora Ana Clara, muito obrigado, viu? Muito obrigado, foi muito importante. Olha, eu quero que vocês acessem o site da doutora Ana Clara. Olha, anaflorese.com.br. Atenção, hein? anaflorese.com.br. E no Instagram dela, @dra.anaflorese. Tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, viu? Obrigada mesmo. Dayana, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito honrada por convite. Muito feliz mesmo, viu? Muito feliz. A família tem um carinho enorme por você. Eu fiz o casamento dela, o casamento mais lindo. Olha, um beijo pro Thiago. Eu sou suspeita pra falar. E pra Lua também, que eu batizei a Lua. E todo mundo que eu batizo fica lindo. Levado. Obrigada e levadinha. Ela fala que ela é levada da breve. É verdade. Ó, no Instagram da Dayana, gente, é @garbindayana. Garbindayana. Obrigada no canal, o canal dela é muito bom e eu quero que você se inscreva, @euvejoVocê. E lembrando que o livro, você entra no site da livraria Leitura, e você pode, se for um dos 100 primeiros, você vai ganhar autógrafo e uma surpresa. Obrigada. Era uma surpresa. Era uma surpresa. Neide, muito obrigado, viu? Obrigado. Atenção, 13 de dezembro de 2025, o grande exército da prancha, no desafio da prancha lá, a gente vai falar ainda o local aqui, viu? Todo mundo vai, né? Vamos lá. O padre também. 15 minutos. Ó, no Instagram da Neide, lá vai ter todas as informações, né? @Neide_Bratan, tá bom? Alexandre, muito obrigado, muito interessante. Olha, trabalho, parabéns, viu? Parabéns por essa dinâmica que vocês desenvolveram, trazendo esperança, felicidade para muita gente. Obrigado, né? Obrigado mesmo. Atenção, acesse o site do IMESC, lá tem todas as informações, imesc.sp.gov.br, ou no Instagram do IMESP, @IMESC, IMESC-SP. Né? Isso, perfeito. Bom, obrigado.
Obrigado. Obrigado a vocês. Aumenta o som que acabou o programa, gente. Os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão.